Bom dia! Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos na apostila do quarto bimestre, página 359, módulo 31. Vamos falar sobre múltiplos e divisores. Analisem comigo a imagem de abertura do módulo. Nós temos aqui a primeira foto, que é da 19ª Bienal Internacional do Livro, Rio, em 2019. Uma bienal ocorre de 2 em 2 anos. Aqui nós temos a logomarca dos Jogos Paralímpicos de 2020, que foi mantida, apesar de a competição ter sido adiada para 2021 por causa da pandemia causada pelo Covid-19. Nós temos aqui a imagem de pessoas durante o período de eleições. Aqui a logomarca da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2020. Aqui nós temos o desfile da escola de samba. E aqui nós temos um calendário lunar do segundo semestre de 2020. Em 2020, a única ocorrência de 2 luas cheias em um mesmo mês foi em outubro. Esse acontecimento de ocorrer 2 luas cheias em um mesmo mês ocorre em média a cada 2 anos e meio e é chamada de Blue Moon, lua azul. Então, esse fenômeno ocorrerá no mês de outubro. Agora, vamos analisar uma observação que eu coloquei aqui em cima. Nós temos eventos que ocorrem, esses eventos que estão ocorrendo aqui na imagem de abertura, eles são periódicos, eles ocorrem de tempo em tempo. Quais eventos são anuais, que ocorrem todos os anos? O Carnaval, o Natal, a Páscoa, esses são exemplos de eventos que ocorrem anualmente, ou seja, todos os anos. Bienal. Bienal é de 2 em 2 anos. A Bienal do Livro ocorre a cada 2 anos. A Bienal de Artes também ocorre a cada 2 anos. Trienal. 2 luas cheias no mês. São 2 anos e meio. Então, aproximando para 3 anos. Trienal. Quadrienal, ou seja, de 4 em 4 anos. As Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos, só que devido à pandemia de Covid-19, a Olimpíada que seria realizada em 2020 em Tóquio, 4 anos após a do Rio de Janeiro, foi adiada para 2021. Nesse caso, ela ocorreu após 5 anos, mas as Olimpíadas acontecem a cada 4 anos. Assim como a Copa do Mundo de Futebol, de vôlei, de atletismo. As eleições no Brasil a cada 2 anos, certo? Nós temos presidente, depois 2 anos para prefeito e assim acontece de 2 em 2 anos. Agora temos uma pergunta aqui. O que esses eventos têm em comum? Todos os eventos ocorrem periodicamente. Alguns ocorrem todos os anos, outros ocorrem de 2 em 2 anos, outros de 4 em 4 anos, ok? Agora vamos para a página 360. Múltiplos e divisores. Na abertura deste módulo, há imagens de eventos que ocorrem periodicamente. Para saber se um evento periódico ocorreu ou ocorrerá em determinado ano, utilizamos a noção de múltiplos e divisores. Então, vamos grifar aqui
O que nós vamos estudar nesse módulo são os múltiplos e os divisores. Sabendo o que são múltiplos e divisores, nós conseguimos determinar se um evento periódico já ocorreu ou se ele ainda irá ocorrer. Agora, relação entre números naturais é múltiplo de e é divisor de? Observe o quadro com os produtos da multiplicação do 1 ao 12. Então, nós temos aqui do 1 ao 12, multiplicação do 1 ao 12. E os resultados dessas multiplicações? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Até nós chegarmos no 12 vezes 12, que é 144, certinho? Com base nesse quadro, é possível estabelecer várias relações entre os múltiplos e divisores de um número. Vamos começar com o número 30. Número 1. Localize todas as cédulas do quadro que contém o número 30. Marque-as com a cor amarela. Então, no quadro, nesse quadro, pessoal, nós vamos encontrar o número 30 e vamos marcar com a cor amarela, ok? Vamos contornar de amarelo. Em seguida, escreva abaixo as multiplicações que resultaram em 30. Então, observem comigo. Aqui eu tenho mais cores, porque são as respostas das outras páginas. Aqui nós vamos contornar o 30 de amarelo, que é o resultado de 3 vezes 10, que é 30. Esse 30 aqui também será contornado de amarelo, pois 5 vezes 6 também é 30. Esse 30 também será contornado de amarelo, pois 6 vezes o 5 também é 30. Esse 30 também deve ser contornado de amarelo, pois 10 vezes 3 é 30, ok? Então, vocês têm 1, 2, 3, 4 para serem contornados de amarelo. Agora, vamos escrever aqui todas as multiplicações que resultaram em 30. 3 vezes o 10 é 30. 5 vezes o 6 é igual a 30. 6 vezes o 5 é igual a 30. 10 vezes o 3 também é igual a 30. Questão número 2. Considere apenas a divisão. 30 dividido por 10 é igual a 3. A partir dessa divisão, nós vamos completar as frases. Letra A. Na letra A, 30 é múltiplo de 3, porque 3 vezes o 10 é igual a 30. Então, o 30 é um múltiplo de 3, pois 3 vezes o 10 é igual a 30. Letra B. 30 é divisível por 3, porque 3 cabe exatamente 10 vezes em 30. Aqui essa palavra exatamente é muito importante. Um número será divisível por outro se a divisão for exata, ou seja, se o resto da divisão for igual a 0. Então, 30 é divisível por 3, porque 30 dividido por 3 é exatamente 10 e o resto é 0. Letra C. 30 é múltiplo de 10, porque 10 vezes o 3 é igual a 30. Agora, 30 é divisível por 10, porque 10 cabe exatamente 3 vezes em 30. Então, o 30 dá divisão por 10. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 10, 30. E o resto é 0. Cabe exatamente 3 vezes. O 3 é divisor de 30, porque 3 divide 30 exatamente. Olha a palavra aqui de novo.
Exatamente. Um número é divisor de outro quando a divisão é exata. Então, o 3 é divisor de 30? Sim, porque ao dividir o 30 pelo 3, nós temos uma divisão exata. Agora, vamos para a página 361. Letra F. 3 é fator de 30, porque existe um número que, quando multiplicado por 3, no caso o 10, resulta em 30. 3 vezes 10 igual a 30. Um fator é o 3, o outro fator é o 10. Os termos da multiplicação são chamados de fatores. Então, eu tenho 3 vezes 10. 3 é um fator. 10 é outro fator e o resultado é o produto, no caso, o 30. G. 10 é divisor de 30, porque 10 divide o 30 exatamente, é uma divisão exata. Letra H. 10 é fator de 30, porque existe um número que multiplicado por 10, que no caso é o 3, 10 vezes o 3 resulta em 30. 10 é um fator, vezes 3, que é outro fator, igual a quem? Igual ao 30, que é o produto, que é o resultado da multiplicação. Questão número 3. Há outras relações numéricas que envolvem o número 30 no quadro de multiplicações. Escreva 3 dessas outras relações possíveis entre tais números. Eu coloquei aqui várias opções. Uma delas, 30 é múltiplo de 5, porque 5 vezes 6 é igual a 30. Uma outra relação, 30 é divisível por 5, porque 5 cabe exatamente 6 vezes em 30. Temos mais uma opção. 30 é múltiplo de 6, porque 6 vezes o 5 é igual a 30. Quarta opção. 30 é divisível por 6, porque 6 cabe exatamente 5 vezes em 30. A nossa próxima opção. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. 5 é divisor de 30, porque 5 divide 30 exatamente. O 5 é fator de 30, pois existe um número que multiplicado por 5, que no caso é o 6, resulta em 30. 6 é divisor de 30, porque 6 divide 30 exatamente. 6 é fator de 30, porque existe um número que multiplicado por 6, no caso o 5, resulta em 30. Dessas opções, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês devem escolher 3. Ok? Ah, professora, posso copiar todas? Claro que sim. Vocês que decidem, certinho? Continuando. 30 é múltiplo de quem? De 10. 30 é divisível por quem? Por 10, certo? Então, nós temos aqui, ó, 30 é múltiplo de quem? De 3. 30 é múltiplo de 3 e 30 é divisível por 3 e por 10. 30 é múltiplo de 3, 30 é divisível por 3 e 30 é divisível por 10. Então, 30 é múltiplo de 3 e de 10, o 30 é múltiplo de 3 e de 10. O 30 é divisível por 3 e divisível por 10. Com essas flechinhas fica fácil. Então, nosso 30 é múltiplo do 3, nosso 30 é múltiplo do 10. Nosso 30 é divisível por 3 e o 30 também é divisível por 10. Agora a questão de divisor. O 3 é divisor de 30. O 3 é divisor de 30. Se o 3 é divisor de 30, 3 também é fator de 30. Agora, 10 é divisor de 30. O 10 é divisor de 30 e o 10 é
fator de 30. Então, o 3 e o 10, eles são divisores do 30. O 3 e o 10 também são fatores do 30. Fazendo esse esqueminha fica bem fácil para não esquecer quando é múltiplo, quando é divisível, quando é divisor, quando é fator. Você já estudou. Você deve ter percebido que a expressão é múltiplo de tem o mesmo significado da expressão é divisível por. Se é múltiplo de, também é divisível por. Isso também ocorre com as expressões é divisor de. Se um número é divisor, ele também é fator de. Essa frase é muito importante. É múltiplo de, tem o mesmo significado de é divisível por. É divisor de, tem o mesmo significado de é fator de. Vamos retomar alguns conceitos importantes ao nosso estudo. Divisores de um número. Dado um número natural, seus divisores são aqueles números que cabem exatamente um número de vezes no número dado. Para ser divisor, a divisão tem que ser exata. Por exemplo, os divisores de 9 são 1, 3 e 9, porque 9 dividido por 1 é exatamente 9, divisão exata. 9 dividido por 3 é exatamente 3, divisão exata. 9 dividido por 9 é exatamente 1, também é uma divisão exata. Então, os divisores de 9 são 1, 3 e 9. O 9 dá divisão exata por 1, por 3 e por 9. Costumamos representar os divisores de um número entre chaves. Então, os divisores de um número devem ser representados entre chaves, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, separados por vírgula. Assim, os divisores de 9 serão representados por divisores de 9, tem um 9 bem pequenininho aqui, igual a 1, 3 e 9, entre chaves e separados por vírgula. Outro exemplo, os divisores de 10. Quais são os divisores de 10? Letra D, maiúscula de divisores. O 10 pequenininho aqui embaixo são os divisores do 10. E eles são o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o 10 só dá divisão exata por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Agora, números primos e não primos. Os números primos e não primos. Os números naturais que possuem exatamente dois divisores diferentes, que são o 1 e ele mesmo, são chamados números primos. Então, quando um número dá divisão exata por 1 e por ele mesmo, quando ele possui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, ele é um número primo. Os que têm mais de dois divisores são chamados compostos ou não primos. Tem aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio, número primo. Aqueles que têm mais de dois divisores são chamados números compostos ou não primos. Exemplos: o 1 não é primo, pois o único divisor de 1 é ele mesmo. O 1 só tem um divisor, então ele não é um número primo. O 11 é primo, pois ele tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Divisores de 11, 1 e 11. O 24 não é primo. Quais são os divisores de 24? Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, o 24 dá divisão exata por todos esses números. E ele não é primo. Os de 31 é primo, pois os divisores de 31 são 1 e 31. Quando ele possui apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, o número é primo. 8 não é primo, pois os divisores de 8 são
1, 2, 4 e 8. Agora, o que são números primos entre si? 2 ou mais números naturais são chamados primos entre si quando o único divisor comum que eles possuem é o número 1. Então, quando dois números possuem apenas como divisor comum um número 1, eles são chamados de números primos entre si. Então, dois números são primos entre si quando o único divisor que eles possuem em comum é o número 1. Por exemplo, 8 e 9 são números primos, pois os divisores de 8 são primos entre si, pois os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Então, quais são os números aqui que eles têm em comum? Eles têm em comum o 1. Tem mais algum divisor em comum? Não. No entanto, por exemplo, 8 e 9 não são números primos. O 8 não é um número primo. O 9 não é um número primo. Mas o 8 e o 9 são primos entre si. Por quê? Porque o 8 e o 9 só possuem como divisor comum o número 1, ok? Então, eu posso ter um número que não é primo, outro número que não é primo, mas eles são primos entre si, pois possuem um único divisor comum, que é o 1. Então, o 8 e o 9 não são números primos. Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. No entanto, observe que 1 é o único divisor presente tanto nos divisores de 8 como nos divisores de 9. Por isso, mesmo não sendo números primos, esses números são chamados de primos entre si. Então, eu posso ter um número que não é primo e outro número que não é primo. Se eles possuem apenas o número 1 como divisor, eles recebem o nome de primos entre si. E assim nós concluímos a página 361. O que eu quero de vocês? Na página 362, tem o exercício 1. Escreva os divisores ou fatores dos números abaixo e contorne os divisores que são números primos. Então, eu quero que vocês respondam para mim a questão número 1, que é bem fácil. Número 2. Volte ao quadro da multiplicação de 1 a 12, lá do começo. Pinte de vermelho as cédulas que contêm números múltiplos de 4 e responda quais números ficaram pintados. Depois, letra B. O que é possível afirmar a respeito das células que foram pintadas de vermelho? Tem uma característica? Qual característica? Ou quais características vocês observaram? Número 3. Escolha um múltiplo de 4, que esteja entre 40 e 80, e escreva os divisores desse número. Depois, questão número 4. Na abertura desse módulo, você viu que o evento mês com duas luas cheias ocorre em média a cada 2 anos e meio. Em 2020 ocorreu esse evento. Escreva as próximas 5 vezes, os próximos 5 anos em que ocorrerá ou ocorreu esse evento. Então, eu quero que vocês façam para mim a página 362. Na próxima aula, eu volto com a correção. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo! Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!